Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herreria, sejam bem-vindos ao canal. E vamos aí para mais um Modus Operandi, hoje dia 1º de outubro de 2021. Espero que tenha sido um dia bom para todo mundo aí. Vamos dar uma olhada aqui pessoal no nosso gráfico Ibovespa, tá? Começando aí pelos gráficos, depois eu quero passar para vocês aí uma estratégia bem interessante que pode ajudar vocês, ajudou a mim muito no dia de hoje. Eu já venho estudando um pouco da estratégia aí faz um tempinho, tá? E vocês vão ver direitinho, é super simples também, sem objetiva e pode encaixar aí com diversos tipos de perfis de operadores, tá? Começando aqui pelo Ibov, pessoal, hoje num dia de alta aí subiu 1,7% Ibovespa, né? Que bom, né? Fechando novamente acima da região dos 110.897 pontos. Logicamente nós temos aqui uma barreira muito grande ainda pela frente, temos aí o High Low, a escadinha do High Low aqui servindo como resistência, tem também a média de 20 aqui também servindo como uma resistência importante, ela está bem inclinada para baixo, então ela é sim uma resistência importante, tá? E isso é o que mais vai pesar aí daqui para frente. Pelo menos o que a gente pode observar desde já, deixa eu colocar aqui o point to fix, o que a gente pode observar desde já, pessoal, é que ocorreu aqui, né, uma falha no fundo, de renovação de fundo, pelo menos momentânea. Pode ser ainda que ele volte a cair, sim, existe essa possibilidade, mas pelo menos essa falha ocorreu. E por conta disso, a gente para de ter aí uma tendência clara de baixa para termos uma tendência indefinida. A partir desse momento, pessoal, está claro aí que nós estamos em uma tendência indefinida. Está claro que nós temos aqui uma LTA, que a gente pode traçar nessa região, mas na verdade existe aí um afunilamento de preços por conta das duas médias, né? Tanto a média de 20 quanto a média aqui de 377, tá? Média menor que a gente usa e a média maior tá fazendo aí um funil para o gráfico, beleza? Então, Ibov é isso para segunda-feira. Eu acredito que ele pode sim vir a testar os 103.100 pontos ali. Falta pouquinho, falta 200, 300 pontinhos, né? Então, acredito eu que ele possa vir sim testar, mas vai ser difícil ele romper. E se romper, vai ser difícil ele se manter acima por 2, 3 dias consecutivos e confirmar esse rompimento, tá? Tem uma outra questão importante que é o estocástico lento, ele se encontra aí numa região de suporte, aqui perto da região dos 50 e virando para cima, querendo virar para cima, né? E para vocês verem como a situação tá complexa do Ibovespa, né, pessoal? Porque ao mesmo tempo que a gente tem sinais de queda, a gente tem também sinais de compra. E isso é um sinônimo sim de consolidação, né? E aí se você virar para mim e falar, Rodrigo, mas qual que é a força dominante? Eu sempre gosto de ver a força dominante daquele momento, né? E para saber a força dominante daquele momento é só a gente ver o último evento importante no gráfico, né? Qual que é o último evento importante que, na minha opinião, ocorreu aqui no gráfico do Ibovespa? Para mim foi essa queda aqui, tá? Teve um candle muito grande de queda, que anulou aí diversas barras de alta, né? 1, 2, 3, anulou 4 dias consecutivos aí praticamente de um trabalho de recuperação. E agora já são 3 dias de tentativa de alta ou de alta que não conseguiram anular ainda esse candle de queda. Então, o candle de queda, a força vendedora, é a força dominante no momento para o Ibovespa, tá? Vamos dar uma olhada no índice futuro também, índice futuro aí até o momento subindo 1,96%, faltam 45 minutos aí para encerrar o pregão do índice futuro, né, para ser decretado oficialmente o final de semana no mercado futuro. E aí a gente observa também que ele está na mesma região de lateralização, de consolidação, média grande, média curta, né, média longa, média curta, candlezinho de força aqui, e diferente do Ibovespa, aqui no índice futuro a gente já pode observar, né, que o candle dominante é o atual, né, pessoal? Por que é o atual?
porque ele está conseguindo fechar acima dessa região aqui, ó. Ele está fechando por enquanto, né, pelo menos em 112.810 pontos. Então ele está fechando acima da abertura do candle dominante anterior, tá? Do evento importante anterior, tá? Mas como eu sempre falo, o índice segue o Ibov e não o contrário, então eu acho muito mais confiável o gráfico do Ibovespa do que o do índice futuro, tá? De qualquer forma, temos resistência na média de 20 em 113.296, temos suporte em 111 mil pontos, depois uma próxima resistência um pouquinho mais longe em 114.820 e suporte em 109.400 aproximadamente, tá? Dólar futuro hoje sentiu aí a média longa, caiu aí 1,33%, mas por enquanto está sendo sustentado pelo nosso querido high low, pela nossa querida escadinha, tá? Como eu já vinha falando, né, pessoal, eu já achava que o dólar estava muito esticado para querer romper toda essa região já. A gente já vinha conversando isso nos últimos dias, nos últimos 2, 3 dias, né? E agora ele começa, sim, a fazer um pullback, uma correção para, de repente, pegar uma força maior e vir aí para cima. Qual que é a tendência do dólar no momento? Ele tá, pessoal, na verdade, numa tendência muito fraca de alta, tá? Mas muito fraca mesmo, quase que continuando a lateralização dele, tá? Na verdade, pessoal, eu não vou nem falar que ele tá numa tendência fraca de alta, ele tá realmente continuando uma lateralização, tá? Eu tava vendo esse movimento aqui dele como um pivô, ó, mas é muito curto. Tô pensando aqui, ó, nós temos um único candle preto aqui, eu não vou considerar esse único candle uma perna de baixa, tá? Então isso daqui para mim não é um pivô de alta. Logicamente, é uma coisa discricionária, cada um entende de uma forma, né? Mas para mim ele continua consolidado, tá, pessoal? Não tem pivô de alta, não tem pivô de baixa, continua lateralizado entre a média 377 e a média 89 aqui, tá? Por mim é isso e ele tende a continuar assim. Vamos ver agora, tá numa decisão muito importante o dólar, porque ou ele vai parar mais ou menos até o limite da média de 20 aqui, vai armar um pivô para romper e ir buscar os 5,76, tá? Ou ele vai fazer isso, ou ele vai, deixa eu colocar de outra cor aqui, cair direto aqui, tá? E vir de novo aqui para a região dos 5,212. Então, tá aí um ponto bastante importante, decisivo para o dólar, tá? Ou ele vai armar uma tentativa de romper toda essa consolidação, ou ele vai voltar para o suporte da consolidação e tende a mantê-la por mais um tempo, tá? Já o índice financeiro hoje subindo 3,21%, lindo, lindo, lindo índice financeiro, formando aí basicamente, vamos dizer assim, quase que um fundo duplo, né? Não é um fundo duplo porque ele não está exatamente na mesma região, mas sim, na prática dá para se considerar isso daí um fundo duplo. Tem um porém nisso tudo, aliás, tem dois poréns. O primeiro, média de 20 extremamente inclinada, já agulhando o preço aqui. E o segundo, porém, ele está abaixo ainda, trabalhando abaixo da média longa, dessa nossa média cor fúcsia, tá? Então tá aí esses dois poréns do IFNC. Ele ainda, acredito eu, que tem muitas chances de vir até os 11.377 pontos, tá? Mas precisa ter realmente vontade disso. Deixa eu dar uma olhada só no volume aqui. O volume foi um pouquinho abaixo da média. Seria muito melhor se esse volume fosse acima da média, tá? Apesar de eu não ligar muito para volume, mas enfim, é só um detalhe aí, beleza? Sinal importante para o índice financeiro, tá? Com volume ou sem volume, com média agulhando, sem média agulhando. É um sinal importantíssimo para o IFNC. Pode ser que ele esteja aí querendo achar o fundo, de repente até do ano, a gente não sabe, né? Já está aí mais ou menos na hora de começar uma eventual mudança de comportamento dos ativos, caso venha a ocorrer um rally de final de ano. Então pode ser aí que ele tenha, ou esteja pelo menos tentando achar o fundo do ano aí. Tomara que isso aconteça, né? E obviamente isso daí vai favorecer todas as instituições financeiras. Vocês sabem que eu estou posicionado em Santander. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha no gráfico de Santander, porque eu também não vi, tá, pessoal? E vamos ver por fim o DI, né?
Juro futuro hoje caindo, lógico, bolsa subindo, juro caindo, mas caindo sem vontade, né? 0,82%, continua lateralizado, continua aí extremamente consolidado num topinho ali, indo buscar ainda os 9.710, né? Pode ser que esteja ainda acumulando, fazendo aí um recuo, né? Um pullback, vamos dizer assim, entre aspas, lateralizado, né? Justamente pela falta de força na queda, não tem força para cair, então a correção vem de forma horizontal, beleza? DI é isso. E agora sim, pessoal, vamos dar uma olhada primeiro no Santander antes que eu me esqueça. E tá aqui, ó, Santander, conseguimos reverter aí o movimento que tinha ocorrido aí no decorrer desses dias, dessa semana, né? Eu tinha tomado posição aqui nessa ruptura, chegou a subir, mas todos os dias fechando abaixo do meu ponto de entrada e hoje, ainda bem que fechamos a semana acima. Graficamente, pessoal, o gráfico diário ele ainda não tá bonito, tá? Ele ainda não tá indicando nada para mim. A gente vê a média de 20 aí agulhando para baixo, a gente vê o high-low vermelho ainda, enfim, né? A gente vê a banda de Bollinger aqui afundando, o que indica aí, deixa eu ver a banda inferior, sim, ó, o que indica uma contração de movimento, uma retração de movimento, tá? Então não tá ainda no ponto de entrada, eu dei uma adiantada aí, na verdade, pelo gráfico semanal, já expliquei isso para vocês. Já expliquei isso daí para vocês, então tá aqui o meu ponto de entrada e vamos dizer que tá basicamente aí no 0 a 0 no dia de hoje, né? Esse daí é o Santander, pessoal. Agora eu quero conversar com vocês sobre como foi minhas operações no índice futuro. Tá aqui, pessoal, meu saldo hoje no índice futuro. Foi um bom dia. 2.485 pontos no índice futuro, tá? Operei bastante os 15 minutos aqui do índice futuro no dia de hoje. Então peguei aí movimentos muito importantes, como esse movimento aqui, foi muito bom, tá? De manhã também consegui pegar esse movimento aqui, foi show de bola também. Então consegui fazer bons movimentos aí. E no dólar, pessoal, o dólar também foi um dia muito bom para mim, é WDOX, né? WDOX, fiz 42 pontos e meio aí no dólar, um dia muito bom para mim, tá? Operei tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora. E agora eu vou mencionar para vocês aqui uma estratégia que eu usei hoje, tanto no índice quanto no dólar, e que talvez possa ajudar vocês aí de alguma forma, ou a incorporar essa estratégia de alguma maneira no seu operacional, ou então vocês ficarem atentos a esses pontos que eu vou mencionar, tá? Para que eventualmente vocês busquem uma saída ou alguma outra entrada próxima, enfim, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Eu vou colocar aqui no gráfico limpo para vocês. Muito bem. Vou jogar no gráfico de 1 minuto, sim, gráfico de 1 minuto. Deixa eu tirar aqui o chart trading agora e a gente vai inserir aqui um único indicador, pessoal, que é o 2MV frequência. Sim, 2MV frequência, mas que raio de indicador é esse, Rodrigo? É um mistério, eu nunca tinha reparado nele. Pois é, pessoal, na verdade não precisaria desse indicador aqui, tá? Não precisaria, mas ele facilita muito, Por quê? Porque ele serve para uma coisa, a finalidade desse indicador é uma única finalidade. E aí eu vou colocar ele aqui em azul claro e vocês já vão entender qual que é a finalidade desse indicador. Vou colocar azul, aumentar a espessura só para facilitar a visualização para vocês, tá? E aqui a gente vai alterar essa questão aqui de suportes e resistências, tá? Eu vou colocar aqui sempre 1, 2 e 3 no suporte e na resistência também. 1, 2 e 3, beleza? Vou mostrar somente a última linha e vou tirar a linha de abertura que pra gente não interessa, e aí nós vamos ter esses pontos aí. O que é esse 2MV frequência, pessoal? Ele é tão somente indica o percentual de qual que é o ponto, né, o preço que vai estar o ativo, caso aqui no exemplo de hoje o dólar caia 1% ou o dólar caia
2% ou 3%, como foi o que a gente colocou nas configurações. O ponto zero é a linha d'água, né, o fechamento do dia anterior, e aqui também tem o valor de 1% de alta em relação ao ponto zero, mais para cima vai ter 2% e 3% também. É simplesmente isso, nada além disso. Por isso que eu falei que não precisaria ter esse indicador, mas ele facilita muito porque a gente não precisa ficar calculando, né, e colocando linhas horizontais e tudo mais, ele já faz isso daí automático pra gente a cada dia, tá? E como é que funciona aí essa estratégia? Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Hoje, por exemplo, no dólar, o que aconteceu aqui no dólar, né, pessoal? Olha só. O que a gente pode fazer no dólar, né? Se você tá vendo, geralmente, vamos lá, geralmente, pessoal, quando o preço bate em 1%, 2%, 3%, seja de alta ou de queda, tá? Ele tende a dar uma travada, ele tende a dar uma voltada, ou parar para pensar se quer cair ainda mais, ou se quer voltar e fazer um repique, fazer uma subida, ou se tá subindo e para num por cento de alta, se quer cair, tá? É um ponto de suporte e resistência psicológico, basicamente. Assim como existem o bola que a gente fala, né? Então, por exemplo, no índice 120 mil pontos, 119 mil pontos, né? No dólar 5.400, 5.500, enfim. Também é um suporte e resistência psicológico, o 1%, 2% e por aí vai, tá? E aí, pessoal, o que pode acontecer nessa região? Né? O que dá para a gente fazer nessa região? Primeiro, o que dá para se fazer é, se você, no caso de hoje, está vendido, bateu no 1%, já fica atento, fala, poxa, aqui o preço tende a dar uma parada nessa região aí. Será que eu vou zerar aí a posição? Posso zerar a posição, pego um lucro interessante. Ou então posso dar uma espremida no meu stop. Ou então posso inverter a minha mão, pegar um scalpzinho, pegar alguma coisa, enfim, vai da estratégia de cada um, tá? O que eu, Rodrigo, costumo fazer? Bom, o que eu fiz? O que eu costumo fazer e fiz no dia de hoje, né? Preço veio, bateu aqui no 1%, ó. Aqui foi exatamente esse candle, foi o 1% dele, tá? Quando ele bateu aí no 1%, eu tava vendido. Quando ele bateu aí, eu viro a mão, eu costumo virar a mão, tá, pessoal? No dia de hoje, especificamente, eu bobeei, eu não virei a mão, eu só zerei a posição. Zerei a posição e achei que tinha virado a mão. Quando eu vi que eu tava sem posição no dólar, foi basicamente aqui um pouquinho mais para baixo, uns 2 pontinhos mais para baixo, coisa pouca, e aí eu comprei aqui, tá? Quando eu faço isso, eu boto um stop fixo, e aí vai de acordo com cada um, né? A gente vê, ó, se tivesse comprado aqui, pessoal, nessa queda, bateu, comprou, pegou a faca caindo, você teria tomado aí um calor de 8 pontos, mais ou menos, né? E depois você teria subido aí aqui uns 5 pontos, chegou até a subir 10 e tudo mais, né? Enfim, o que dá para fazer, pessoal? O que dá para fazer? Eu costumo colocar um stop entre 10 e 15 pontos, tá? No caso do dólar, eu ponho um stop entre 10 e 15 pontos. Geralmente eu ponho stop de 15 pontos. Eu só ponho stop de 10 pontos se eu tiver para trás no dia, e aí eu vou ter que proteger o meu capital um pouco mais, então eu não posso assumir tanto risco assim. Aí eu boto um stop de 10 pontos, mas geralmente eu ponho de 15. O de hoje foi o de 15, porque eu já estava para frente por causa da queda, né? Então peguei aqui, tomei um calorzinho de 7, 8 pontos, depois ele começou a subir, né? E nessa subida, pessoal, assim que ele começa a subir, ou eu já faço uma parcial aqui, ou eu já saio no alvo final. É scalp, pessoal, é scalp, tá? Então você vai sair aqui às vezes com 5 pontos, e um scalp de 5 pontos é um scalp longo, tá? 5 pontos, 4 pontos, 3 pontos, 6 pontos, 7 pontos, vai de cada um, vai do perfil de cada um, 10 pontos, enfim, tá? Eu saí hoje basicamente aqui, ó. Tá? Na perda desse candle aqui, com 2 pontos, peguei um pouquinho mais aqui, foi uns 3 pontos e meio, tá? Que eu saí. Então, é assim que funciona. E aí, pessoal, vocês prestem atenção nesse ponto. Não é aqui um setup engessado, tá? Diferente da maioria dos setups que eu faço aí, que eu conto para vocês
Esse setup não é engessado, é apenas um ponto importante que você pode buscar trabalhar nele, tá? Então você pode de repente pegar a faca com a faca caindo, você pode, por exemplo, falar: "Ah, não, eu não tenho coragem de comprar aqui e pegar a faca com ela caindo. Eu prefiro esperar um sinal." Beleza. Olha aqui, um sinal importante aqui, ó. Olha que candle de reversão lindo que ele fez na região de 1%. Depois subiu, deu uma pancada aqui para cima, olha só. Teria subido aqui, ó, pelo menos uns 7 pontos aí do seu ponto de entrada. Tudo no 1% aqui, outro sinalzinho, ó, não pegou esse, subiu aqui 5, 6 pontos, depois voltou, depois teria subido aqui mais uns 9 pontos, tá? Enfim, vamos ver mais pra frente, né? E assim, pessoal, depois da primeira vez que eu pego 1%, eu não entro mais nessa região, a não ser que ele afaste muito e aí volte, tá? Então a única vez que eu peguei 1% aqui no dólar foi dessa vez aqui que eu falei para vocês, tá? Depois ele veio, ele caiu, ele tá querendo fazer um pullback aqui no 1%, ó. Fez o pullback, perdeu a mínima, pum, deu venda aqui, pessoal. Aí eu já peguei a venda, porque aí não é uma defesa no 1%, né? Ele tá querendo, só fez o pullback para testar e aí você já volta para tendência. Então não é um setup contra a tendência. O que eu fiz aqui, a compra, foi totalmente contra a tendência, né? Por isso tem que ser rápido, por isso tem que ser ágil, pegar pouquinhos pontos, porque é contra a tendência. Se você piscar, você já perde o movimento, aquele lucro que você tá, você já vira prejuízo. É um segundo que basta, pessoal. Contra a tendência é perigoso por causa disso. Inclusive eu não recomendo quem está começando a operar contra a tendência, tá? Aí aqui você já voltou a operar a favor da tendência, então fica muito mais sossegado, tá? Aí, ó, tá? Depois ele volta para 1% e olha como ele ficou ensaiando nessa região do 1% aí praticamente, né? Grande parte do período aqui, ó. Depois ele acabou indo embora, tudo bem. Vamos dar uma olhada no índice, como é que funciona o 1% no índice. Olha aqui o 1% no índice, pessoal. Aliás, aqui já foi os 2%, mas o 1% também, ó. E os 2% também funciona. Olha que coisa linda, pessoal. Vou deixar sem zoom por enquanto para vocês, tá? Olha só, ele abriu com gap, deu uma enrolada aqui, tentou vir, perder a mínima para fechar o gap, não conseguiu, subiu. Aonde ele parou, pessoal? 1%. 1% você poderia ter feito aqui um scalpzinho contra, né? Você tem feito aqui operações mais curtas nessa região. E olha como ele briga na região do 1%. Até que ele resolve ir, ele rompe toda essa região de briga, faz o pullback, ok? Para ver se vai voltar. De repente ele volta aqui para 1%. Não consegue voltar e vai aonde? Rumo aos 2%. E olha como ele para nos 2%, pessoal. E aí entra a região de briga de novo. Olha isso. É a região de briga, pessoal, tá? Por isso que eu falo para vocês. Dá para fazer scalp, dá para fazer operação um pouco maior. Dá para você esperar romper, esperar fazer o pullback e entrar a favor da tendência. Dá para entrar contra a tendência. Dá para fazer uma festa nesses pontos. Então, prestem atenção, coloquem no gráfico 2MV frequência, volta o vídeo se você não entendeu como é que eu parametrizei aí o indicador, tá? Volta o vídeo, assiste de novo se for preciso, mas é muito simples, não precisa de mais indicador nenhum, tá? Só precisa você ter bem definida a sua estratégia e operá-la aí com disciplina, né, e consistência, pessoal, tá? Não é assim, eu tomei stop, um stop, 2 stops seguidos, então não funciona, não, tá? Tem que ter disciplina. Façam seus estudos, não acreditem no que eu tô falando, pessoal. Façam seus estudos e vejam aí como que vocês podem, de repente, se tiver interesse, obviamente, incorporar isso daí no operacional de vocês, tá? Aqui no dólar eu peguei aqui várias operações de 1%, para ser bem sincero, tá? Peguei uma quedinha, eu nem sei dizer direito aonde que eu peguei aqui, tá? Mas eu vendi contra a tendência, depois eu entrei a favor da tendência, tudo scalp, pessoal. Eu particularmente, eu adoro operar a favor de tendência. Tanto que eu comentei com vocês, no índice e no dólar, eu opero basicamente aí os 15 minutos, operei hoje pelo menos, porque deu movimentos lindos nos 15 minutos. Mas chega nesses pontos aí,
eu desço o meu gráfico para 1 minuto e começo a fazer scalp aí. São os pontos que eu geralmente faço scalp. 1%, 2%, tá? E o resultado tem sido muito bom. Uma boa parte desse resultado que eu mostrei para vocês hoje foi em decorrência de 1%, 2% no caso do índice, de 1% no caso da doleta. Beleza, pessoal? E olha aí, ó, o mercado tá andando ainda e ele continua respeitando aqui, no caso, os 2%. Olha isso. Olha isso, pessoal, tá? Continua respeitando os 2%. Então, quer dizer, do 1% até lá para cima, ele vai de boa, né? Ah, Rodrigo, mas aqui ele rateou muito. Sim, porque ele estava tentando fazer o pullback aqui. Depois que ele fez essa primeira perna aqui, ele foi embora, pessoal. Foi embora numa sexta-feira, dia terrível de se operar, principalmente à tarde, e ele foi embora, beleza? Então é isso, pessoal. Esse 1%, dá uma olhada, tá? Eu já falei para vocês como é que eu opero. Eu faço scalp nessas regiões. Vamos dizer assim, eu geralmente eu opero a favor sempre da tendência, mas nessas regiões eu faço scalp. Então, por exemplo, se eu estou comprado no índice, aqui eu viro a mão, pego poucos pontos, depois já inverto comprado de novo, depois chega em algum outro ponto aqui de 1%, 2%, aqui, por exemplo, já viro a mão de novo, pego poucos pontos, inverto de novo, veio de novo, dei um sinalzinho aqui, ó, preço de fechamento de reversão, viro a mão, pego poucos pontos, inverto de novo para compra e assim por diante, tá? Até ele me dar um indício realmente de que ele vai continuar a subida e aí eu continuo surfando a tendência com ele, beleza? Eu faço isso porque para mim não tem muito sentido continuar de repente comprado sem trabalhar o preço em uma região que eu sei que ele vai travar, pessoal. Eu sei que ele vai travar, então para que eu vou ficar, né? Ou eu saio e espero ele decidir, né? Vamos dizer, eu poderia ter pego uma parte dessa subida, saído por aqui, ok? E aí esperado ele fazer todo esse rabisco aqui, fazer esse movimento e pego aqui de volta, subido aqui, saído nessa posição, beleza? Ou eu vou ficar trabalhando esse preço aqui. Já que eu estou olhando o computador, eu estou de frente para o gráfico, né, e eu já estudei, eu tenho as regras muito bem definidas para mim, para o meu perfil, eu vou aproveitar e vou tentar trabalhar isso daí. Show, pessoal, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, de sexta-feira. Um ótimo final de semana para vocês, fiquem todos com Deus. Até mais, pessoal. Valeu, falou. Tchau, tchau, pessoal.